Eu gostaria, meus irmãos, de inicialmente abrir o meu coração. Tem quase 15 anos que eu trabalho como pastor local. Eu confesso aos irmãos que durante talvez 8 anos do meu ministério, eu imaginava que a minha liderança ganharia notoriedade, ganharia força, que a igreja da qual eu sou pastor, ela ia explodir de crescer à medida que eu me especializasse em falar bem em público. Eu li todos os livros sobre comunicação, eu fiz muitos seminários sobre falar bem em público, eu me especializei nisso. E aquilo me chocou, melhor dizendo, o fato de que quanto melhor eu falava, aprendi muita coisa sobre falar, sobre pregar, sobre discursar. Estudei os melhores oradores do mundo: performance, gesticulação, olhar, dicção, impostação de voz, entonação, timbrar, tudo que você imaginar de comunicação eu estudei. E me chocou o fato de que quanto mais eu me especializava em falar, menor era a igreja da qual eu era pastor. A igreja não crescia. Eu virava noites preparando os sermões dominicais pela manhã e à noite, mas a igreja não crescia. Até que eu descobri que as pessoas não se importam. É uma frase do Dr. Rick Warren. As pessoas não se importam com quanto você sabe, com quanto você ganha, quanto de experiência você tem, até elas descobrirem o valor que você dá a elas. Eu descobri que os maiores sermões que eu podia pregar eram aqueles que eu ministrava abraçando as pessoas, visitando as pessoas, dando ouvido às pessoas. Então eu vou repetir essa frase, eu gostaria que você a anotasse por gentileza. As pessoas não se importam com quanto você sabe, até descobrirem o valor que você dá a elas. Não adianta, você pode ser um mestre em comunicação e saber teoricamente muito sobre liderança. Se você não valoriza as pessoas, se você não conhece mais de pessoas que de sistema, que de pregação, que de oratória, que de elocução, que de produtos, que de dinheiro, que de sistema, sua liderança não vai fluir. Então, a primeira coisa que notamos nos versículos que lemos é que o grande líder, ele conhece muito de pessoas, ele valoriza as pessoas, ele interage com as pessoas, ele conversa com as pessoas, ele dá atenção para as pessoas, ele passa pelos corredores, ele tem cheiro de pessoas. Grandes líderes são especialistas em gente, em pessoas. Simples assim. Pastor, onde é que está isso no texto? Olha só, ele tem servos, ele convoca os servos, ele conhece a capacidade de cada servo, porque diz o texto que ele compartilhou os seus bens a partir da capacidade de cada um. Ele volta e interage, ele volta e faz reunião, e faz uma reunião para saber o que eles tinham feito com os talentos. Ele responsabiliza os seus liderados por suas ações. Ele promove, daqui a pouco a gente vê isso, ele promove e ele demite. Então ele é especialista em gente. O grande líder, em primeiro lugar, é aquele que, mais do que gente boa, ele conhece muito de pessoas. Vamos repetir isso por gentileza? Eu gostaria que vocês repetissem comigo. Diga comigo assim: o grande líder é aquele que é especialista em pessoas. E meus irmãos, a partir do momento que eu comecei a mudar, a dar ouvidos, a conversar, a dialogar, a visitar, a falar com as pessoas, a ajudar as pessoas, quando eu diminuí a intensidade dos meus sermões, deixando outras pessoas pregarem nos cultos de quarta, de domingo, na nossa igreja domingo e quarta, e a fazer mais gabinete, a sentar mais. Vocês perceberam ali que eu me formei em coach, além de exercer o ministério pastoral, eu me formei para quê? Para entender mais de pessoas, saber que
por trás de cada ser humano existem histórias mal compreendidas. Ao invés de apontar o pecado alheio, você está fora porque você pecou, entender que cada pecado que tem que ser tratado, mas existem pessoas que precisam de compreensão, que precisam de ajuda, que precisam de ser ouvidas. Eu me lembro que um dia uma pessoa me perguntou, uma pergunta eu diria que capciosa, com a intenção de atacar alguém. Alguém me perguntou: pastor, pode um pastor ser casado 3 vezes? Eu disse para aquela pessoa assim: depende. Mas como depende, pastor? Está escrito que o bispo tem que ser marido de uma só mulher. Eu disse: querido, primeiramente nós temos que entender por que ele casou 3 vezes.